NFL Etc. número 20, terça-feira, 8 de dezembro de 2020. Eu sou o Ticas e chegamos a mais uma edição comemorativa do NFL Etc. São 2 dezenas de episódios com análises clubistas e baseadas nas fofocas e nas tretas dentro e fora de campo. Muito obrigado a você que nos atura desde o início e ainda aguenta o Vitorino louvando o Giants todo santo episódio. Dessa vez vai ser mesmo uma edição diferente, com direito a convidado especial. Especial não, especialíssimo. E também com a ausência do Wallace, que deu aquele famoso tumé, aquele tumé de funcionário da firma que não comparece naquela reuniãozinha pro amigo oculto tradicional de final de ano. Aí ele também decidiu não comparecer nessa edição comemorativa. Mas é claro que mesmo de longe, ele não ia deixar passar mais uma vitória dos Dolphins do coração. Então ele até mandou um áudio, daqui a pouco a gente roda. Depois a gente vai ter, óbvio, né, que mandar pro pessoal do RH analisar aí essa atitude dele, se é passível de advertência ou não. Então começa essa edição especial dando meu olá para ele, que chega mais uma vez totalmente serelepe após os resultados da semana 13 da NFL. E aí, Vitorino? Tá mais animado com a vitória dos Giants ou com a presença do nosso convidado especial? Aproveita e já apresenta o nosso amigo que retorna após uma brevíssima participação nos primórdios do NFL Etc., nos tempos que tudo aqui era mato. Tudo bem contigo? Fala galera do NFL, etc. Aqui é o Vitorino. Eu não vou dizer que eu continuo animado, porque eu tô animado desde a semana 1, como todo torcedor true, todo torcedor raiz. Eu nunca deixei de acreditar. E o que eu falei em outras edições é o que eu vou falar aqui agora. Eu já sabia que o Giants ia chegar nessa situação. Isso era um fato, só que algumas pessoas acreditavam lá no início, como eu e os verdadeiros fãs do Giants, e outras pessoas demoraram a acreditar. E só agora que o fato se jogou na cara delas que elas estão podendo ver essa coisa maravilhosa que é o meu New York Football Giants liderando indiscutivelmente essa divisão. E para apresentar o nosso convidado especial, ele com quem eu já troquei tackle, ele com quem eu já mantive conversas estando seminu em vestiário de jogo de futebol americano, o cara, torcedor raiz assim que nem eu, porque ele torce pro Bucks before it was cool, nosso grande amigo aqui, Victor Tchê, do QB Não É Zagueiro. Fala, Tchê, meu garoto. E aí, Vitorino? Vou chamar de Vitorino aqui, que eu não tô acostumado a chamar de Magal não, beleza? Então, muito obrigado pelo convite, galera. Tô muito feliz, como você falou, torcedor raiz do Bucks. E Before It Was Cool é muito generoso de sua parte. Vi muita atrocidade nesse meu Buccaneers, vi Leftwich, vi Winston, vi Josh Johnson de quarterback, é muita coisa ruim acontecendo junta. Então o mínimo que eu mereço é uma temporada mediana, uma temporada tentando chegar aos playoffs, é o mínimo que eu mereço. E eu queria dizer que já que tô aqui como visita, já vou chegar, botar o pé aqui em cima da mesa, sou meio folgado mesmo, vou me prolongar aqui mais um pouco. Eu e o Vitorino, a gente tinha uma tradição antes dos jogos, a gente ia juntos pros jogos quando a gente jogava junto, e a gente tinha uma tradição, e eu fiz essa tradição hoje, antes de vir aqui pro podcast. Antes de ir pra cá, eu ouvi 3 músicas do Luxúria, da banda Luxúria. Eu tô preparado pra comentar hoje aqui, meu amigo, é isso. É muito Luxúria! Esse é o tipo de informação que tanto eu que tô sabendo agora, quanto quem tá ouvindo em casa, eu não sei se preferia não saber, ou se fica mais curioso de entender esse contexto. Mas vamos ver se no decorrer do episódio a gente descobre mais dessa relação amistosa, saudável, que vocês mantinham nos vestiários e ouvindo banda Luxúria. Vamos que vamos nesse crossover da podosfera nacional de futebol americano. Usaremos e abusaremos também da ilustre presença do nosso amigo Victor Tchê. Já agradecemos de antemão a presença nessa edição comemorativa. O Tchê já entra comentando todos os blocos que você já conhece. Apesar da edição ser especial, hoje vai ter, como sempre, headlines, roletão da rodada, treta na TL e TD ou Fumble. E vamos ver se até o final do episódio a gente não despacha o Vitorino lá pro quarterback Não É Zagueiro. Que é isso? A semana 13 da temporada regular, surpreendentemente, terá todos os jogos disputados. Lembrando que a gente grava esse episódio antes de Ravens e Cowboys, que encerra a rodada, depois de uma semana 12 muito conturbada, justamente por conta do surto de Baltimore, que acabou empurrando o confronto previamente marcado para o dia de ação de graça contra os Steelers. E acabou sendo disputado na quarta-feira da semana passada, um jogo quarta tarde. Então isso aí dá uma dimensão de como que essa temporada está atípica. A gente chamou a atenção para a possibilidade justamente da escalada de casos positivos em virtude do feriado de ação de graças e os impactos disso na liga,
mas a princípio a gente não teve uma explosão de fato, pelo menos por enquanto. Não teve outro surto do tamanho daquele de Baltimore. Os casos positivos continuam ao redor de vários times, mas sempre pontuais. Isso restrito à NFL, tá? Nos números gerais do país, o feriado já está fazendo uma diferença nesse aumento dos casos positivos. Quem já está acostumado a ouvir sabe que a gente já debateu exaustivamente as nossas impressões sobre como a Liga conduziu a temporada no meio da pandemia, mas eu queria saber de você, Tchê, como você enxergou todo esse cenário, se a sua opinião mudou em algum momento desde o início dos jogos, conforme os casos se alastraram. A gente teve oportunidades aqui mais pessimistas, mais otimistas. Como que ficou para você essa temporada no meio da pandemia? Olha, minha opinião é negativa desde o começo e infelizmente não mudou, tá? Eu acho que essa temporada, infelizmente, ao final dela, o campeão vai ter que ter um asterisco. É uma temporada totalmente atípica, como você já falou. E a forma com que a Liga lida com a pandemia, eu não gosto. Não é algo que eu goste. Elas lidaram de uma forma muito simples e sem plano B. Isso ficou nítido em várias ocasiões. Não tem um plano de bolha. Muita gente fala sobre bolha, né? Por outros esportes terem usado e fala, não, mas a comissão técnica do futebol americano é muito grande. Cara, não. Você consegue. Se você, tendo o dinheiro que você tem na NFL, você consegue fazer uma bolha ali de 3, 4 cidades, juntar essa galera num complexo esportivo gigantesco, porque eles têm dinheiro pra isso, tá? Mas eles em um momento nem cogitaram, não tinha plano B. Aí você vê um time como o do Ravens, que tem o seu jogo adiado, já o time do Broncos sem quarterback tem que jogar. É uma temporada atípica demais, assim, a gente ainda assiste, a gente gosta demais do esporte, mas, na minha opinião, o campeão desse ano vai ter que ter um asteriscozinho lá, porque foi campeão dentro de um cenário que não era um cenário normal. Então, pra mim, essa é a minha opinião. Comentamos na semana passada que os 49ers estavam sem casa, desalojados do condado de Santa Clara por conta das novas medidas de lockdown do governo local. Então, a partir dessa semana, eles já estão baseados, já mandaram um jogo da semana 13 em Arizona. E com esse avanço do lockdown no estado da Califórnia, o Rams e Chargers não divulgaram, mas consta que já prepararam também um plano B, caso o condado de Los Angeles também proíba as atividades esportivas como fez o de Santa Clara. Então pode ser que nessa reta final da temporada regular a gente ainda tenha 3 times desalojados. E no caso dos Rams pode ser dor de cabeça maior, pensando que eles estão bem posicionados para sediar um jogo de playoff. Vamos ver aí como que essa situação da Califórnia se desenrola. E sem mais delongas, vamos logo pro roletão da rodada. Hoje o roletão começa com os times da casa, já que os Ravens só jogam mais tarde. E os Buccaneers do Tchê estavam finalmente na semana de bye. A gente até esqueceu que eles não tinham tirado bye, né? Porque bye na semana 13 demorou a vir. A gente vai começar pelo time do membro titular ausente desse episódio. Vai comentar diretamente do além. Então vamos lá, Dolphins 19, 7 Bengals. Fala, Wallace. Que bagunça é essa aí? Eu não posso nem curtir a vitória do meu Miami em casa, tranquilo, chinelando na Flórida, que vocês botam outro em meu lugar aí? Como é que é isso aí? Tô brincando. Tchê, bem-vindo aí ao NFL, etc. Espero que esses dois estejam te tratando bem, porque eles não costumam fazer isso comigo, não. Então, pelo menos hospitalidade com visita tem que ter nesse podcast aqui. Agora, falando da vitória do meu Miami, gigantesco. Como sempre, a defesa fez a diferença. Festival Nacional do SEC, né? Kyle Van Noy, Shaq Lawson, 2 cada um, pressionando o QB reserva do Cincinnati Bengals, que já não tem aquela linha bacana, mas é isso, você pega um time que tá fraquejando no ataque, na proteção, e faz virar uma carnificina. Miami dominou na defesa, começou atrás, é verdade, mas já começou o jogo também com uma interceptação do Howard, fez uma segunda interceptação para matar o jogo no final. Então a defesa de Miami está jogando naquele nível que eu já disse, que carrega o time nas costas. No ataque, o G-Show, né? O show do Gesicki, o tight end, e do Mike Geskin, que é o running back, né? Então, que perdeu uma bola boba no final ali, que era para ir para touchdown, mas a gente perdoa, porque os dois jogaram muito. Tua Tagovailoa subindo o nível do seu jogo, passando para mais de 200 jardas, não conseguindo tantos touchdowns assim. Eu gostaria de ver ele um pouquinho mais dinâmico ali na red zone, em vias de entrar
na endzone, mas o menino está se desenvolvendo bem, está com 4 vitórias e 1 derrota nas 5 partidas que começou, e agora tem um teste de verdade contra Kansas City, né? Vamos ver, porque Miami vai precisar do ataque. A defesa está segurando, então vai dar trabalho para o Mahomes na próxima rodada. Mas vamos ver se o ataque aparece também para a gente surpreender o mundo e ganhar do Kansas City Chiefs na próxima semana da NFL. Um abraço para vocês aí, gente. Continue na NFL, etc. Mantém o bom senso vibrando nesse podcast. Um abraço. É impressionante o cara que não é conhecido por ser, né, um exemplo de bom senso, falar pro convidado à distância, né, sem poder ouvir a réplica, vai ouvir só depois que o programa estiver pronto, que é pra ele manter o bom senso do NFL, etc. Pelo amor de Deus, Wallace, como é que você faz isso com as visitas? E olha, o Wallace tá pedindo bom senso meu, desculpa, Wally, eu vou ter que te desapontar um pouco aqui, porque, como foi falado, o Buccaneers não jogou essa semana, né, e eu assisti essa semana tal qual uma cobra de laboratório, né, só curtindo no álcool, só tranquilo, vendo os outros times jogar. E falando um pouco desse Dolphins, cara, a hype é real, viu? Eu entro nesse hype train aí do Dolphins. Que defesa, e eu acho que um nome que tem que ser dito, cara, nessa temporada é o Xavier Howard. Que temporada desse cornerback, cara. É uma temporada que, se ele tivesse um time mais badalado, se ele tivesse um time com mais expressão de temporadas anteriores, né? Porque o Dolphins vem sim de uma boa temporada, mas se fosse um time como um Chiefs ou como de repente um Niners ou um Saints, esse cara tava sendo falado demais. Ele tá um absurdo esse ano que as defesas começaram tropeçando muito, né, por conta do Covid, uma falta de preparação. A gente sabe que a defesa precisa de uma preparação melhor do que o ataque, porque todo mundo tem que estar encaixadinho. A defesa é tão forte quanto o seu elo mais fraco, né, a gente costuma dizer. E o Howard tá passando por cima de tudo e dizendo: não, eu sou um cornerback dominante e não quero saber quem é o wide receiver do outro lado, eu vou parar esse cara. Então, absurda a temporada do Dolphins e do Howard. Eu tô muito esperançoso, sim, com essa vitória do Dolphins contra o Chiefs. Pode acontecer, viu? Até porque, nas últimas, não desmerecendo toda a parte do Miami, mas o pessoal estava comentando aí do Pittsburgh que esse período consecutivo, de vitórias consecutivas, era meio falso, né? Porque o schedule ajudou e tal. E essa boa campanha do Chiefs, ela também é meio falsa, porque eles quase perderam várias vezes ao longo da temporada, ganharam jogos com field goal, passaram sufoco para time pequeno. Então, assim, eu tô nessa com o Tia aí. Não me surpreenderia ter uma vitória do Miami contra o Chiefs na semana que vem. Não me surpreenderia, sim. Giants 17-12 Seahawks. Vai, Vitorinha. Ai. E agora, né? E agora? Toda a galerinha que tava toda oriçada pensando: contra o Seahawks, é claro que vai perder. O Russell Wilson não tem como, não. Metcalf, vamos ver se essa defesa do Giants é boa mesmo com o Metcalf. E o que aconteceu, meus queridos? O que aconteceu? Aconteceu isso aí, ó. Vitória do Giants. De novo. E vou dizer mais. Poderia ter sido demais. Porque, para variar, né, eu nem vou falar mal dele, porque tem jogo que ele tá jogando maravilhosamente bem. Mas o Evan Ingram, ele sempre escolhe um dropzinho filha da puta para fazer um drop importante. Ele sempre escolhe um. Ele fala assim: esse jogo eu vou dropar uma bola importante aqui. Já teve drop dele que custou vitória pro Giants, né? Verdade seja dita. E nesse jogo ele também dropou bola que ele não devia ter dropado. No entanto, o time conseguiu segurar e, principalmente, falei isso aqui na semana passada e vou ter que falar isso aqui de novo. Quando você bota a defesa do Giants para resolver, os caras resolvem. Isso eu vou te falar, é uma das coisas que eu mais estou animado esse ano com o Giants. Porque eu realmente sinto segurança assim, de como foi esse jogo, né? Com uma defesa mais fraca, o Seahawks poderia ter feito esse game-winning drive aí e ter levado o jogo, né? Tranquilamente. E quando chega nessa situação, cara, parece que a defesa ela entra numa mentalidade assim em campo, que os caras falam assim: cara, não vai. Os caras não vão levar. E não leva. Os caras fazem big play, a linha faz pressão pra caralho. Então, assim, eu tô animadaço, apesar de ontem, né, o meu queridíssimo Washington Football Team ter feito um negócio fantástico, que, de certa forma, atrapalhou um pouco o Giants, né, porque eles deram uma encostada,
Mas eu estou muito feliz com o desempenho do Giants. Sigo cada vez mais empolgado e animado. E assim, se lá no início eu era maluco, eu ficava falando que o Giants ia para os playoffs, e agora? Eu sou maluco? Ou maluco é quem não acreditou em mim lá no início? Olha, Vitorino, eu vou dizer que posso ser chamado de maluco aqui, eu aceito essa ofensa sua, porque você estava certo no fim das contas, o Giants tá sim, eu acho que hoje é o favorito na divisão para levar a posição. E cara, essa defesa do Giants tem que ser falada, tá? Eu vejo muito no Giants o que eu via no Dolphins na temporada passada. É um time que eu acho que ainda não é um time forte, não é um time que vem para brigar por algo grande, mas é um time que tá todo encaixadinho para começar a montar um trabalho em cima dele, principalmente dessa defesa. E quando eu falo da defesa, a gente pensa no Bradbury, que cornerback tá fazendo uma temporada maravilhosa, e é um cara novo, tá, na liga, ele não tá muito tempo na liga, então ele tem muita gasolina ainda no tanque. A gente fala de Blake Martinez, que dispensa comentários, um tacleador nato, e tá ajudando sim em outros aspectos do jogo, tá, que por muito tempo ele foi criticado por ser um cara totalmente run-stopper, um cara que só tá ali pra taclear, mas ele tem ajudado o Giants sim em outros aspectos do jogo. A gente fala do Jabril Peppers, que é um safety que desce muito pro box, participa demais do jogo corrido, um cara intenso, um cara que tem muito tackle for loss, tem 2.5 sacks na temporada, um cara muito bom. Só que tem um cara que a galera não fala muito, que tá jogando muita bola na defesa do Giants, que é o Leonard Williams. Ele que veio do Jets, ali ainda de Nova York mesmo, algumas temporadas atrás. Ele que é um DT de 3-4, um DE de 3-4, um DT de 4-3, pode jogar de 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 4-3 se você for muito bacana com ele. Mas, cara, ele tem 8.5 sacks na liga e ele tem 24 QB hits na liga. Ele tá em segundo lugar na liga, ele só tá atrás do TJ Watt nesse quesito. E a gente sabe a temporada que o TJ Watt tá tendo, né? Inclusive, ele tá à frente de Aaron Donald, tá? Aaron Donald, o endeusado Aaron Donald, ele chega mais vezes, ele encosta mais vezes no QB do que o Aaron Donald. Então, é uma temporada espetacular desse cara, é uma defesa sólida, o ataque, claro, principalmente com o Colt McCoy, tem muita coisa a ser arrumada, mas é um time que tá ajeitadinho para um trabalho futuro. Eu tô gostando de ver esse Giants sim. Ele que foi uma troca de terceiro pick que a princípio a galera achou que não fazia muito sentido e de repente já tá rendendo. Mas até para quem não é muito atento à questão da tática, que entende profundamente a questão de uma defesa funcionando, mas para quem gosta de ver um jogo mais defensivo, no meu caso como torcedor do Ravens, que começou a torcer vendo Ray Lewis e Ed Reed, e ver o que os Giants promoveram para cima do Seahawks, com o Russell Wilson de quarterback, foi um jogo muito legal de assistir. É lógico, tem efeito colateral de ter que aguentar o Vitorino no grupo durante o jogo, no grupo depois do jogo, no Instagram da NFL, etc., e na gravação. Mas valeu a pena porque a defesa realmente jogou muito. Agora vamos passar para os times matematicamente classificados para os playoffs. Do lado da NFC, Saints se classificou com uma vitória de 21-16 sobre os Falcons. É brincadeira, né? Eu venho de visitante, achando que vou ser bem tratado aqui, os caras pedem pra eu falar do Saints, cara. Você é o especialista na divisão. Pode-se dizer que sim. Realmente, não, eu tô brincando, o Saints é um timaço, o Saints é um time que eu admiro muito, porque como você falou também, a gente tem falado muito de defesa, mesmo tendo muita badalação em volta desse ataque do Saints, hoje a força principal desse time é a defesa. A defesa do Saints é uma defesa muito sólida. Inclusive, teve alguns recordes quebrados, batidos e alguns aumentados nesse jogo. A defesa tomou seu primeiro touchdown desde a semana 10. Desde a semana 10, essa defesa do Saints não sofria um touchdown. Foi no primeiro quarto contra o jogo do 49ers. Se eu não me engano, foi em volta de 82 drives sem ceder touchdown, o que é absurdo para uma defesa. A defesa também do Saints, que essa DL, o esquema tático também, claro, do Saints contra o jogo corrida é de impressionar. Fazem 55 jogos seguidos que essa defesa não deixa um running back, um corredor, quem quer que seja, ter mais de 100 jardas corridas num jogo contra eles. 55 jogos é o recorde histórico da NFL, tá? Então, a gente fala muito de várias defesas aí na história, a gente, claro, nunca mencionaria essa defesa do Saints, perto de, por exemplo, a do Ravens, que você acabou de falar, ou a do Buccaneers de 2002, mas, cara, 55 jogos seguidos, recorde histórico na liga, é algo que tem que ser mencionado. Outro recorde que foi batido também foi o Tyson Hill, que pela primeira vez lançou para touchdown na sua carreira, até que enfim,
merecia antes já, o Tyson Hill teve boas atuações antes, já deveria ter lançado um touchdownzinho, não conseguiu antes, tá conseguindo agora. E com o Tyson Hill esse time muda um pouco também, né? A gente vê como o Drew Brees, ele sempre foi esse cara que não precisava de alvo, né? Ele precisa de 5 caras fazendo rota para ele. Ele vai ver quem tá melhor posicionado no campo, ele vai achar esse cara e posicionar o passe. O Tyson Hill não tem essa capacidade de leitura, né? O Tyson Hill é um cara muito atlético, tudo, e ele precisa dessas estrelas trabalhando para ele. Ele precisa de um alvo bom, de um alvo bem técnico trabalhando com ele. A gente vê isso muito com o Michael Thomas. O Michael Thomas, ele tá tendo uma temporada muito melhor nesses 3 jogos que ele teve com o Tyson Hill. Ele já teve 22 catches nesses últimos 3 jogos, e no resto da temporada, beleza, também veio lesionado e tudo, ele só tinha tido 10 catches na temporada inteira. Então, 22 catches nesses últimos 3, a gente vê a dependência do Tyson Hill de ter esse alvo. Já ao lado do Falcons, cara, eu não tenho muito o que dizer. É um time que melhorou muito desde a saída do Quinn como coach. É um time que tá se encaixando, e hoje é o Falcons que eu acho que eu esperava ver no começo da temporada. É um time legal, um time ok, um time com muita força aérea com Julio Jones e Ridley, mas é isso, não passa muito disso. A defesa melhorou muito, mas ainda é um time ali, acho que de meio de tabela. Não era para ser o desastre que era do começo da temporada, mas também acho que não passa muito disso. E com um adendo, né? A gente já comentou aqui várias vezes de times que têm muita dependência de certos jogadores, né? Às vezes dependem muito de um jogador ou depende de 2 ou 3. E nesse quesito, os Saints vieram tropeçando ao longo da temporada inteira, né? A gente teve problema lá com o Thomas, a gente teve problema com o próprio Drew Brees agora. Se fosse um time menos estruturado, a gente veria esses baques aí ao longo da temporada, e o Saints teria perdido jogos importantes aí no meio do caminho, porque eu tô sem meu wide 1, eu tô sem meu QB, e na verdade, se você for olhar, isso praticamente não teve impacto, né? Acho que é mais um que entra na categoria dos bons times desse ano, mas que estão longe de serem imbatíveis. Tanto que o Atlanta teve 2 chances ali no finalzinho, desperdiçou, não conseguiu converter. Qualquer uma das 2, provavelmente não ia restar tempo pro Saints correr atrás e virar de novo. É o mesmo caso que a gente fala muito do Chiefs. Tivemos Chiefs 22 e 16 Broncos, o time confirmado nos playoffs pelo lado da AFC. Cara, o Chiefs, eu vou ser sincero, eu não sei bem o que está acontecendo com o Chiefs esse ano. Talvez o Jay vai ter alguma ideia melhor do que a minha aí. Mas a sensação que eu tenho é que o Chiefs não fez muitas mudanças assim, em termos de tática e de estratégia do ano passado para esse ano, e os outros times da liga foram aprendendo a jogar contra o Chiefs. E o Chiefs não aprendeu a se virar em relação a isso. Porque a gente tem visto o Chiefs passando sufoco aí para time pequeno. Eu concordo com essa questão de não importa se passou sufoco, ganhou. Concordo. Principalmente agora que a gente está chegando perto de playoff. Playoff, então, essa é a regra geral, né? Se for passar o sufoco que for, ganhou, você avança. Não ganhou, você está fora. Mas, para tudo aquilo que a gente imaginava, no início muita gente defendeu que era uma questão do nível, né? Quando vem um campeão de Super Bowl e com o Mahomes, a gente bota o nosso critério lá em cima, e aí qualquer coisa a gente acha que é abaixo. No início da temporada eu até achei que era isso. Mas, cara, a gente teve vários jogos aí do Chiefs realmente assim, passando apertado. Algumas situações eu achei que o Mahomes estava meio perdido, assim, meio sem saber o que fazer. Entrava, fazia uns 3 and outs, aí saía, quando entrava de novo, outro 3 and out. Então, eu sinceramente eu não sei o que está acontecendo com esse Chiefs. Levou. Mas, cara, você levar de 22 a 16 contra o Broncos, do jeito que o Broncos está, é preocupante, é no mínimo preocupante. Eu concordo com você. Eu acho que a gente é muito imediatista, né, na liga. A gente acha que um time 11-0, um time 10-1 é isso, é um time 11-0, é invicto, ele é o melhor da liga por isso. Eu acho que não. Um time 11-0 às vezes pode ser pior que um time 9-2 ou um time 8-3, isso depende muito, depende de como os times encaixam, coisa do tipo. Já falando um pouco do Chiefs, eu concordo com você que é um time que não parece tão convincente quanto já pareceu, porém eu tenho uma ressalva. Essa é meio que a receita desse time nos últimos anos, de qualquer forma, né? O Chiefs sempre tem essa pegada. Eles começam muito forte, principalmente o Mahomes, começa muito forte a temporada, aí do finalzinho da temporada eles dão uma esfriada, dão uma apagadinha, começa a galera duvidar deles, aí chega nos playoffs, sai atropelando todo mundo de novo, começa a ganhar jogos de novo. Então, assim, eu entendo o que você quer dizer, eu concordo com você, mas ainda pra mim é o favoritaço nessa AFC.
tem muita arma, isso que eu fico meio indignado às vezes com esses caras aí. Como é que com cap igual com os outros times, eles conseguem reunir tanta arma nesse ataque, tanta gente boa, tanta gente produzindo, e cara, é difícil. E como você falou, acho que os outros times estão começando a entender melhor esse time do Chiefs, estão começando a marcar melhor eles, manjar o que eles vão fazer, menos o Buccaneers no primeiro quarto contra eles, que aí nosso coordenador defensivo, acho que tava dormindo, sei lá, tava dentro do vestiário ainda, deixou 200 jardas pro Tyreek Hill. Mas é isso mesmo, Vitorino, acho que os times estão aprendendo a jogar contra eles, mas ainda assim é um timaço e acho que eles vêm pra tentar levar a AFC de novo. O lance do Chiefs nesse jogo contra os Broncos são duas coisas. Primeiro que os Broncos, rivais de divisão, têm aquele instinto ali de defender melhor, tá acostumado a jogar 2 vezes por ano, conhece o esquema já há algum tempo, então acaba que por mais que esteja, é igual o clássico nacional aqui nosso, é o Flamengo e Vasco. Um pode estar na pirambeira, o outro tá ganhando tudo, quando enfrenta, você sabe que é difícil, é encardido do favorito levar, o favoritismo não se aplica assim quando você está falando de confronto de divisão. E, ao mesmo tempo, você vê um jogo corrido que não entrou, Clyde Edwards-Helaire estava ativo, não jogou, foi poupado. O Bell fez uma fumacinha ali, mas também não fez nada de sensacional. Você viu que não estava funcionando muito. Aí faz um reverse com o Tyreek Hill uma hora, bola no Kelce, dá essa sensação de estar jogando para o gasto e economizando justamente para quando começar a playoff vir lascando. A briga pelo wildcard da NFC começou a pegar fogo. Rams 38, 28 Cardinals. Você falou aí de divisão, que favoritismo às vezes não entra muito. Nesse caso aqui, entra bem, tá? Porque eu vou falar muito do aspecto tático, do staff, mais precisamente desse jogo, que eu acho que é o que mais me chama a atenção. Sean McVay, pra mim, hoje, é o coach mais brilhante da liga, e é o com um futuro mais promissor dentro da liga. É o head coach aí do Los Angeles Rams. Ele tem um score de 7-0 contra o Cardinals, ele ganhou 7 vezes, nunca perdeu para o Cardinals. E uma coisa que pra mim é sensacional dele, quando ele tá à frente do placar, quando vira o tempo, ele tá 33-0. Sempre que o Rams, com o McVay, virou o segundo quarto na frente do placar, ele venceu o jogo. Pra mim, isso só do cara novo do jeito que o McVay ter 33 oportunidades de estar à frente do placar, pra mim já é algo maravilhoso. E nunca ter perdido, você mostra como ele é genial na questão de controlar o jogo, saber propor um gameplay para que seu time não perca essa vantagem, saber manter a vantagem durante o jogo. Isso para mim ficou nítido nesse jogo contra o Kyle Murray. Ele soube dominar o Kyle Murray muito bem. O Kyle Murray no primeiro tempo acabou 3 de 11 para passes, só um touchdown que foi um touchdown de uma jogada explosiva ali, mas jogando muito mal. As corridas dele também não entravam. Então uma defesa que do Rams eu já falei dessa defesa muitas vezes lá do QB, quarterback não é zagueiro. Então vou falar só rapidamente aqui. Tem uma dupla de corners excepcional, só para vocês terem noção. Botar estatísticas rápidas. O Ramsey, que é o cornerback 1 do Rams, tem um rating de 67.4 quando a bola é lançada para ele. O Williams, outro cornerback dos 3 que jogam muito no Rams, tem um rating de 51.2 quando a bola é lançada para ele. Então, se juntar esses 2 cornerbacks, eles têm rating de quarterback que provavelmente vai perder a vaga de titular, porque 51 e 60 são ratings horríveis na liga, né? Então, é um time muito bem estruturado, uma defesa muito sólida e um ataque que está fazendo o que precisa. Não é um ataque magnífico. Jared Goff já provamos que ele não é aquele cara para ser MVP, nada. Ele é um bom quarterback para fazer o que precisa. Ponto. E já do lado do Cardinals, é um time muito empolgante, só que o que eu sinto do Cardinals hoje é que é um time muito preso a essas trick plays que eles fazem com o Kyle Murray. Quando começa a não dar certo, eles não têm essa flexibilidade de falar, galera, vamos parar de tentar fazer trick play com o Kyle Murray, vamos botar ele under center aqui, vamos fazer jogadas mais convencionais, porque eles têm um bom corpo de recebedores, os 2 running backs deles correram bem nesse jogo, e mesmo assim eles não desistiram de ficar tentando essas jogadas diferentes com o Kyle Murray no primeiro tempo, e deu no que deu. Foram muito dominados no primeiro tempo e não conseguiram voltar no segundo. E eu acho que tem um ponto também aí que é importante, que é a inexperiência do Kyler Murray ainda, né? Ele é um cara muito bom, ele é um cara muito promissor, mas você vê que tem jogos assim que quando as coisas não começam a dar certo no início, ele claramente fica frustrado. E quando ele fica frustrado, você vê que ele começa a perder um pouco ali o foco. Ele erra mais passe, você vê, às vezes, ele chamando a atenção da OL, ou ele chamando a atenção de recebedor. E isso aí é uma coisa que não vai ter muito como resolver. Eu acho que ao longo do tempo, à medida em que ele for ficando mais experiente, ele vai conseguir
comandar o time melhor, vai ser um líder melhor para o time. Talvez até por isso não fique tão dependente de trick play assim e consiga ter um jogo mais consistente ali de aquelas coisas que a gente vê, por exemplo, no Kansas City Chiefs, que é assim, o apertou tá difícil, cara, dá no Kelce em 5, dá no Kelce em 7 jardas, ele faz uma rota in, faz uma rota outzinha ali, e dá e funciona, e todo mundo sabe que funciona, e inclusive é uma das coisas que eu fico xingando quando eu tô vendo o jogo do Kansas City, que tem jogada assim, uma terceira meio apertada, precisa virar, eu tô lá sentado e falo, é bola no Kelce. E aí você vê na jogada o Kelce tá sozinho, o Kelce tá sem marcação, eu falo assim, cara, vocês acharam que ia dar bola em quem? É bola de segurança, é no Kelce. Assim, eu vejo um futuro bom pro Kyler Murray aí, mas lá na frente, quem sabe ele consegue resolver esses problemas que ele tá tendo aí. O próprio Kyler Murray admitiu na coletiva pós-jogo que ele sente que o ataque bateu numa parede, que ele tá mesmo sem recurso para fazer variância e para poder sair desse tipo de situação que ele tá saindo de trás e tem que reverter. Mas aquela coisa, potencial a gente sabe que tem. Eu acho que rola uma pontinha de decepção porque a gente esperava um pouco mais por conta do que eles jogaram na primeira metade da temporada. E aí os Cardinals caíram aí na vaguinha, na famosa sétima vaga, a nova sétima vaga do wildcard, para os Vikings, que venceram os Jaguars por 27-24. E aí eu vou te ser sincero, o time do Jaguars é um dos times que mais me incomodou ao longo da temporada, que mais para mim foi nublado assim, ao longo da temporada. Porque no início pareceu que o Minshew ia conseguir carregar o time, não para fazer muita coisa, mas ser um time relativamente regular ali, fazer o seu tananã, mas é um time muito irregular, faz jogos muito bons, dá trabalho para times bons, e eu tenho outros jogos que joga muito mal. Eu achei que esse jogo contra o Vikings foi um jogo meio assim de... os dois times estavam tão marromenos que o resultado acabou sendo alto, assim, né? Teve um leve tiroteiozinho aí, né, de 27-24. Não acho que foi por mérito dos Vikings, né? É porque foi um jogo aí que foi para overtime, um jogo todo enrolado, difícil. E, sinceramente, não vejo nenhum desses dois times aí, especialmente no caso do Vikings, um time assim que realmente merecesse ir para um playoffs ou que vai beliscar alguma coisa aí. E antes que as pessoas falem, né? O Vikings não pode ir para playoffs, mas o Giants pode. Pode sim, porque eu sou clubista e é isso aí. É isso, e eu gostaria também de destacar aqui os running backs desses times, né? Como você falou, o Jaguars começou bem mentindo pra gente, né? Começou enganando muita gente, mas pelo menos essa temporada serviu para eles acharem um running back bem confiável, né? No Robinson, um cara que veio sem badalação nenhuma e tá se posicionando uma peça muito importante para eles. Eles podem construir um ataque em volta dele aí pros próximos anos. E já do lado dos Vikings, cara, vem empolgando muito esse time dos Vikings. Eu vou discordar um pouco do Vitorino, eu acho que esse time tá vindo quente no final da temporada e acho que ele vai garantir sim uma vaguinha nos playoffs. E eu vou falar uma coisa, eu fico triste até pelo Dalvin Cook estar jogando o que está jogando numa temporada cheia de quarterbacks, numa época, né, cheia de quarterbacks tão excepcionais, porque essa temporada que ele tem feito, ou o próprio Nick Chubb também tá fazendo essa temporada, seriam temporadas no começo dos anos 2000 aí de MVP, viu, de running backs MVPs da liga, mas infelizmente são outros tempos, são tempos em que quarterbacks dominam a liga excepcionalmente em estatística, mas é um time que vem bem para os playoffs, eu acho, é um time que tá vindo quente nesse final de temporada. O bom é que na próxima semana, aqueles jogos que quando sai a tabela a gente olha e não dá nada por eles, envolvendo esses dois times, a gente vai ter uma experiência bacana de acompanhar, porque os Vikings pegam justamente os Bucks do nosso querido Tchê, e os Cardinals pegam os Giants do nosso querido Vitorino. Então, assim, jogos com muitas coisas envolvidas e muita coisa em jogo pros quatro lados envolvidos aí nesses dois jogos. E correndo por fora agora, nessa corrida pelo wildcard da NFC, o 49ers que perdeu pros Bills de 34-24 no Monday Night Football. Aqui eu vou ter que usar a frase que o Vitorino usou. Eu acho que o Niners não vinga nada mais nessa temporada. Eu acho que a temporada do Niners é juntar os cacos e é isso. Eu vou fazer só uma ressalva para esse time, que são 3 pessoas nesse ataque. Primeiro, o Mostert, o running back, eu acho ele muito bom. Ele sofreu muito com lesões, mas ele é um cara muito bom tecnicamente. E outra coisa, Brandon Ayuk e Deebo Samuel, esses 2 wide receivers juntos ano que vem, vai ser uma boa dupla de wide receivers, tá? Se eles se mantiverem saudáveis,
Eles são dois caras que não só agregam muito para o jogo aéreo, mas eles também podem ser muito utilizados em reverso, pode fazer esse ataque do Niners ser mais dinâmico ainda do que já é, um ataque que usa muito esse West Coast estilo de ataque, né, com passes curtos, reversos, passe no running back, essas coisas, deixar o Garoppolo em condições confortáveis de passe, né, porque a gente também sabe que o Garoppolo é aquele mesmo quesito. Não é o cara para carregar seu time nas costas, ele é aquele cara para fazer o simples e fazer o time avançar em campo. Já do lado do Bills, para mim o Bills hoje é a definição de time moderno na liga. É um quarterback atlético demais, pode correr, pode lançar, um braço muito forte. Ele tem recebedores explosivos e com características que se complementam, que isso para mim é o mais importante. Você tem um Diggs aí pro fundo do campo, você tem um Gabriel Davis, que é um cara mais forte, um cara mais possession, um cara que vai pro bloqueio. Você tem um Beasley, que é um cara de um slot receiver excepcional na liga já, consolidado. E 2 running backs muito novos e pouco badalados. Ou seja, você paga pouco para esses running backs e juntos eles fazem mais do que um running back bem pago talvez faria. Então é um time muito encaixadinho, é um time que é interessante. Eu acho que ele tem pontos específicos que são muito frágeis ainda, que podem ser explorados nos playoffs, mas é um time que vem forte sim, pode bater de frente com os grandões da UFC aí. Eu concordo com o Tchê, tanto no caso do 49ers, que era um time que vinha para brigar lá no início da temporada, mas sofreu muito com lesão, o Garoppolo, o Kittle, e ao contrário do Saints, que a gente já comentou, é um time que sofreu na pele as agruras de cada lesão que teve. A gente vinha em campo assim, tudo bem que algumas semanas aí foram muitas lesões de uma vez só, mas é um time que, cara, penou. Assim, você vê que comeu o pão que o diabo amassou com cada lesão que teve. E no caso dos Bills, os Bills para mim são uma das provas de como esse sistema da NFL de você ter a ordem inversa para fazer o draft, você ter o salary cap e todas essas contingências que você tem aí, que você não tem em outros esportes como o futebol, por exemplo, como que isso traz competitividade para a liga, né? Quem diria há 2, 3 anos atrás que a gente estaria falando bem de Bills, e não só falando bem, mas assim, falando no meio daquele bolo de times que, cara, vão para playoff e me espantariam se chegasse aí numa final de conferência ou até no Super Bowl? Não me espantaria. Não me espantaria. Especialmente esse ano, que tem tanto time bom tomando sufoco aí em um jogo, em caso de playoff isso aí pode ser fatal, né? Até o próprio Kansas City Chiefs aí. Quem não garante aí que pega um jogo de playoffs, pega um jogo desse meio agarrado, e aí num jogo desse aí, como teve esse ano, que teve que ganhar com field goal, o kicker erra o field goal e os caras no overtime não conseguem levar. Pode acontecer, entendeu? Vai ser um choque? Vai ser até um pouco injusto, também acho, mas esse crescimento do Bills aí nos últimos anos é uma prova de que esse sistema da liga funciona, né? De ter salary cap, de ter ordem inversa do draft, etc. E eu tô bem animado. Eu confesso que eu não estava no início da temporada. Eu achava que esse Bills aí não ia muito para frente, não. Eu achava que dependia muito de algumas peças e eu não achava essas peças assim suficientes para carregar um time, né? O próprio Beasley aí é um exemplo, né? Não achava que ele seria um cara que conseguiria fazer o que ele tem feito esse ano, né? Apesar de eu sempre ter gostado dele. Só achava que ele não era isso tudo. E estou gostando muito de ver o Bills jogar, quem diria, né? Eu estou animado para ver jogo do Bills, né? E acho que é um time tem mais a cabeça no lugar, vamos dizer assim, né? Você vê que o Allen não é um cara que perde o foco, igual o Kyler Murray, por exemplo, né? Ele é um cara mais sério, ele é um cara mais focado mesmo, ele é um cara mais com o olho no prêmio ali, né? Eyes on the prize. Então, eu tô bem animado, assim, tô gostando desse Bills aí. Estatística curiosa do jogo, o Cole Beasley virou o recebedor com mais touchdowns medindo menos de 1,77 m de altura, tá? Que é o 5'8", que eles falam lá. Então o recorde é dele a partir de ontem, com 33 touchdowns recebidos, tá? Menor de 1,77 m, e se mantiver essa pegada aí, provavelmente ainda vai expandir a estatística e vai manter esse recorde aí por um tempo. A gente não pensa assim de cabeça num outro recebedor com potencial de slot de ser tão útil igual o Cole Beasley. Tem, não sei, às vezes também a gente vê os caras que a gente acha que é da mesma altura ou menor, eles têm 1,79, vai ver o Edelman da vida, o Amendola da vida. Então esse recorde é do Beasley.
E os outros jogos da tarde de domingo decididos na última jogada, ou quase na última jogada, Browns 41-35 Titans. Mais um surpreendendo aí, né? Quem diria que a gente falaria bem de jogo do Browns, né? Inclusive, por falar em jogo do Browns, mandar um abraço aqui pro meu grande amigo Gabriel Bulldog, que também, assim como o Jay, é um torcedor raiz do Browns, torcia pro Browns before Não it tem was como cool. não ser, né? Torcedor raiz Não. do Browns. Acho que Não chegou a modinha deles, não chegou ainda. Então, todo mundo... A não ser que o cara tenha uns 90 anos, né? Aí o cara pode ser torcedor modinha. Ele entrou no bandwagon lá nos anos 30 e nunca mais saiu. Mas tô gostando muito de ver o Browns jogar. Quem diria, até que a gente já falou mal do Baker Mayfield, quem diria que ele ia fazer coisas interessantes do que apenas a propaganda de seguro que ele faz lá onde ele mora no estádio do Browns. E o Titans para mim, eu não vou nem dizer que é uma decepção, porque eu bati nessa tecla inúmeras vezes. Não tem como você ir para frente, ser um time campeão, quando o seu QB é esse menino chamado Tannehill. Não tem como. O Tannehill não tem cacife para levar time nenhum para frente. Se você botar o Tannehill lá no Kansas City, com todos aqueles alvos que ele tem lá, talvez ele ainda vai conseguir perder jogo. Então, eu fico feliz pelos Browns de verdade, porque eu fico imaginando assim, para um cara como o Mayfield, deve ser uma parada psicologicamente devastadora, né? Você ser o pica das galáxias aí no college, o cara bem falado pra caralho, não sei o quê, aí você cai num Browns, você não consegue fazer nada, porque você não faz sozinho, a verdade é essa, você precisa de um time, né? Não só de um ataque, você precisa da defesa também para te botar numa boa posição em campo, você precisa de special teams. Aí o cara não consegue fazer e todo mundo mete o pau nele, né? Fala mal dele, faz meme dele, fala que o cara é uma merda, fala que o cara peidou na farofa, não sei o quê. Eu fico feliz assim pelo Baker Mayfield, porque ele, apesar dos pesares, eu acho que ele é um cara que merece ter sucesso, assim, merece se dar bem, entendeu? Aqui eu vou ter que discordar duplamente de você, Vitorino, porque pra mim o Tannehill, obviamente, não é o cara mais talentoso do mundo, mas ele tem sim capacidade de fazer um time render com ele, principalmente quando você tem um King Henry correndo pra você, então... E um coach que nem o Vrabel, que é um cara que sabe onde o time dele pode chegar, sabe das condições do time dele, então... Acho que ele não é ninguém excepcional, claro, né? Não vou falar dele pros meus filhos, mas é um cara que tem condição, sim, de continuar carregando o time. E o Mayfield, mais do que nunca, peida sim na farofa, e peida bem, viu? Um dos caras que mais peida na farofa, na minha opinião, na liga. Ele é um cara que tem momentos astronômicos e momentos horríveis na liga, então eu acho que ele ainda tem que ser um pouco mais sólido para eu conseguir começar a chamar ele de um QB, ok, é um QB bom mesmo pra NFL. Por enquanto eu acho que eu não faria uma franquia em volta dele, principalmente porque hoje ele precisa muito que esse Nick Chubb e Kareem Hunt trabalhem no Browns para abrir esse espaço para ele conseguir fazer os passes e coisas do tipo. Mas enfim, vitória, Browns caminhando forte para os playoffs aí, e dois times interessantes para os playoffs, na verdade. O Mayfield não vai ser aquele garoto prodígio que ele mesmo vendeu muito, né, como imagem, mas também não vai ser o Johnny Manziel, porque a gente já apostou várias vezes aqui que ele seria o novo Johnny Manziel, e parece que a volta nisso ele já conseguiu dar. Lions 34-30, Chicago Bears. Olha, pior do que comentar do Saints é comentar desse jogo aqui, viu? Vou te falar a verdade. Pra mim, são dois dos times mais desorganizados da liga hoje. Por que eu digo isso é o seguinte: quando você olha para um Dolphins, você consegue enxergar exatamente o que eles propõem para o time. É um time para o futuro. Eles estão trazendo as peças, estão montando o time em volta do seu quarterback, consolidaram a defesa e estão pensando no futuro. Quando você olha para o Bucs, você vê nitidamente que é um time para tentar ganhar agora. Trouxe um QB estrela, trouxe Tyrande estrela, recheou o ataque de talento e vão tentar ganhar agora. O Bears e o Lions, eu não vejo um trabalho a longo prazo e eu também não vejo um time competitivo agora. Então é um time que primeiro eu acho que tem que fazer aquela terra arrasada, tem que passar por cima, falar, ó, vamos começar do zero e aí começar a fazer esse planejamento. A única ressalva que eu vou fazer aqui é que o Lions mandou o Patricia embora até que enfim. O Stafford jogou bem, é um quarterback, pra mim, um dos quarterbacks mais underrated da liga, é um cara que a galera não fala muito e é um cara muito bom. E ele só não é melhor porque o Lions, acho que de todas as franquias da liga, é o pior em se tratando de como manejar suas estrelas. Cara, você ter uma dupla de Stafford e Megatron durante anos no seu time e não conseguir fazer nada com isso, do mesmo jeito que você teve Barry Sanders no passado e não conseguiu fazer nada com isso, é assustador.
É só olhar para outra franquia que para mim se assemelha muito, que é o Falcons, que teve Matt Ryan e Julio Jones, que se você comparar as duas duplas, elas são mais ou menos do mesmo patamar. Para mim, Megatron tá um pouco à frente e para mim, Matt Ryan tá um pouco acima também do Stafford, mas a dupla em si, juntas, é o mesmo nível. E o Falcons conseguiu várias vezes chegar nos playoffs, várias vezes chegar como contender, chegou num Super Bowl que só perdeu por questões de staff. E o Lions é isso. O Lions é ok. Megatron foi um ótimo wide receiver. E já o Bears, pra mim, ele é o Falcons inverso. O Falcons que agora tá se mostrando que é um Falcons de verdade, o Bears agora tá mostrando que é um Bears de verdade. Que é esse time mediano, que não vai pra lugar nenhum. Troca de quarterback parece que não trocou, continua a mesma coisa. Trubisky que teve um jogo ok, mas que no final das contas soltou a bola ali e é isso, e perdeu o jogo. É um time que não empolga em setor nenhum, as defesas às vezes empolgam, mas também não muito, e fica nisso mesmo. Dois dos times que eu acho mais desempolgantes da liga. Sem falar que o Bears tentou mudar a narrativa depois que abriu 5-0, e aí, conforme eles puxaram essa responsabilidade, quiseram vestir essa carapuça do a gente tem chance, a gente vai chegar, aí foi só ladeira abaixo. Colts 26-20, Texans. Colts, falar em Colts aqui, um grande abraço, meu amigo Fafinha, grande torcedor do Colts aí, grande Fafs. Cara, esse time do Colts, pra mim também não vai pra lugar nenhum. Tá? Eu vivo brincando aqui que o Colts é o... Lá vai o Tia discordar de mim, mas eu vivo brincando aqui que o Colts é o carro a álcool, ele pega, não pega, ele morre, ele engasga. Eu não sei, cara, eu não sinto firmeza nesse Colts aí. A gente teve esse jogo, especificamente, assim, foi um jogo que eu achei que o Colts não jogou bem, né? O Texans não tá com essa bola toda. O Deshaun Watson, cara, que foi isso que deu na cabeça do Deshaun Watson ali? Por falar em peidar na farofa, meu irmão, essa aí, cara, aquele peido na farofa que vai atormentar o cara pro resto da vida, assim. Eu acho que o Deshaun Watson vai ser velhinho, vai vir uns moleques cutucar ele e vai perguntar dessa bola que ele lançou. Mas, assim, acontece, né? E eu acho que o Deshaun Watson também sofreu muita pressão desde o início da temporada a carregar o time, que ia para playoff, que era contender de Super Bowl, não sei o que, tarará. E na medida que não foi se mostrando, ele também é um cara relativamente jovem, ele foi dando uma sentida esse peso aí de carregar o time, foi batendo nas costas dele. Ele perdeu alvos importantes, como a gente já comentou aqui. Então, não sei, fico triste pelos Texans, mas eu acho que pro Colts poder me dar segurança, eu tô falando pessoalmente, né? Pro Colts poder me dar segurança, teria que ter feito um jogo melhor. Vitorino falou que eu vou discordar, e na verdade eu vou concordar com 99% do que você falou, Vitorino. A única coisa que eu discordo é porque quem me conhece sabe que Philip Hughes, ou Philip Rivers, pra quem não é muito íntimo dele, é o jogador que eu mais amo na liga que não tenha passado pelo Buccaneers na história. Cara, eu amo esse cara de paixão, ele pra mim é um dos caras com a história mais engraçada, mais fenomenal dentro da liga, uma mecânica bizarra, o cara tem não sei quantos filhos, o cara não xinga, e é um dos jogadores mais tough da liga. Ele consegue ser um dos piores em trash talk da liga, sem xingar. Você tem noção do que é isso? É um cara que ele reinventa o trash talk. E eu acho, sinceramente, agora, falando de verdade, eu concordo com tudo que você falou do Colts, é um time que às vezes empolga, às vezes desempolga, você não sabe qual é o Colts de verdade. Só que eu acho que esse time chegando nos playoffs, ele tem cacife pra bater com gente grande, exatamente pelo que você falou. Se ele chega nos playoffs e joga do jeito que jogou bem essa temporada, ele pode bater em muita gente. E com o Philip Rivers tem jogado com o pé machucado, e isso não é a primeira vez que acontece na carreira dele, ele já jogou inclusive com o tendão rompido durante os playoffs. E por isso um cara tough demais, e eu vejo esse time sim batendo de frente com muita gente se chegar nos playoffs, tá? Um time que tem cacife, principalmente defensivo, e com um QB tão experiente e tão Deus na posição, eles podem sim bater de frente com gente grande da UFC. Eu torci pros Texans porque agora o negócio de ter time ali disputando vaga em wildcard é que você tem muita coisa envolvida em muito jogo. Então todo jogo praticamente você tem um pra torcer a favor, um contra. Cara, eu fiquei muito puto com esse snap errado na linha de 1,5 no final. Eu acho que eu só não fiquei mais puto que o J.J. Watt, porque deram um close na cara dele, o cara tava faltando entrar lá pra bater no center. Impressionante. Vamos combinar que o J.J. Watt não tá com moral pra ficar putinho com ninguém não, né? Porque ele pode não estar dando uma peidada de uma vez só, cara, mas ele tá soltando aquele gásinho na farofa a temporada inteira, né? Não, joga com aquela nome. temperada na farofa, né? É só a temperadinha? Direto, assim. E eu vou te falar, eu particularmente fico muito triste, porque quando eu comecei a jogar, o J.J. Watt estava no auge, assim, né? Então era dos caras que, cara, eu vi o jogo para ficar olhando o J.J. Watt, eu nem olhava o resto do jogo.
Eu ficava olhando ele, assim, vendo o que ele fazia. Cara, é meio deprimente ver ele agora, assim, não alcança o QB, tropeça, erra first step, tá danado. Ele Sim, tem que baixar não. a bolinha também. Em campo, sim, mas não deixa de ser a cara da franquia. Não é à toa que, tipo assim, é a referência ainda no vestiário, principalmente na defesa. E quando tem uma jogada dessa, é óbvio que o câmera, a transmissão, vai buscar a reação do cara. E a zebra da rodada, ou não tão zebra assim, vocês vão me dizer, o Washington Football Team 23-17 Steelers. Olha, zebraça da rodada, na minha opinião, obviamente, mas é aquilo, muita gente questionando o 11-0 do Steelers, é pra respeitar esse time, não é? Cara, pra mim é simples, é pra respeitar o time. O time tava 11-0. Ganhou apertado de... Ok. Que time hoje na liga não ganhou apertado de alguém que teoricamente é fraco? Vamos dizer os melhores times aí. Saints, perdeu do Raiders, que sofreu pra ganhar do Jets. Também sofreu contra o Broncos. Steelers sofreu contra o Broncos. Chiefs sofreu contra o Broncos. Cara, não tem ninguém que você falar, não, temporada perfeita até agora, não tropeçou contra ninguém, só jogos perfeitos. Não. Mas o Steelers é isso, é um time 11-0, um time bom, muito bom na liga, mas também não é um time imbatível, longe disso. Tem uma defesa espetacular, uma das melhores defesas que eu já vi jogar, de verdade, de novo. É uma temporada diferente, uma temporada com asteriscozinho, mas é uma defesa espetacular, tá? O que o TJ Watt tá jogando, já que o JJ não tá jogando tanto, o TJ tá acabando com o joguinho. O cara tá magnífico. O ataque não é tão bom contra a defesa? Óbvio que não, porque se fosse também, acabou, entrega o troféu pros caras. Se esse ataque fosse tão bom contra essa defesa, seria o melhor ataque e a melhor defesa da liga. Mas é um time bom, mas acontece. O Washington tem um time interessante, um time que dá sim para pensar para os próximos anos, já que o Vivi falou aí que não... eu gostava de ver o J.J. Watt, eu falo para ele começar a ligar mais nos jogos do Washington, então, e ver esse Chase Young jogar. Tem um Vontae Sweat, tem um Kerrigan, de pass rush esse time tá muito bem, agora é trabalhar em volta desse setor que tá forte e construir outras posiçõezinhas. Mas sim, foi uma zebraça, na minha opinião, mas que também não é algo do tipo, meu Deus, o Steelers não é mais aquilo. Não, para mim ainda é um time muito competitivo e muito forte na UFC. Eu já vejo o Chase Young, e vou ser sincero, é uma das coisas que eu gosto de ver nesse time do Washington, é o Chase Young jogar. Não só por esse lado plástico, assim, né, de ver o cara tendo pressão, de ver o cara derrubando, mas quando você vê ele na sideline, você vê que ele é um cara focadaço, assim, o cara é muito sério. Você vê, ele tá toda hora estudando formação, ele não é aquele jogador muito fanfarrão, assim, claro que ele faz a graça dele, mas não é aquele jogador muito fanfarrão de que o cara dá um sec, pronto, ele tem um sec, ele fica o resto do jogo lá, enchendo o saco dos outros na sideline, porque ele deu sec. Não, ele tá sentado, ele tá olhando a formação, ele lê os caras. Eu acho que ele vai ser um J.J. Watt, assim, né, no futuro, é um cara que a gente vai ficar falando dele até ele aposentar. E, assim, como eu falei lá no início, né, fiquei um pouco chateado, porque para mim era uma vitória garantida e facilitava o caminho do Giants para os playoffs, mas, como eu já falei aqui outras vezes, se for para algum time da minha divisão ir para os playoffs que não for o Giants, que seja o Washington, porque o Dallas e o Eagles, pelo amor de Deus. Eu acho que isso pode ser até positivo para os Steelers, tirar essa tensão toda, essa coisa do time invicto, qual vai ser o próximo jogo. Então perde para o Washington, que tá na outra conferência, não é disputa direto por posição em playoff, por seed de playoff, e agora consegue focar mais o trabalho sem ter que ficar com esse peso nas costas de seu time invicto, se ia fazer 16-0 ou não ia. Agora, é muito sofrido torcer pro Washington com Alex Smith de quarterback, porque cada snap parece que a perna vai ferrar de novo, então é muito tenso, assim, eu fiquei muito tenso vendo o jogo, e aí ele ainda me tem uma raspada de trava de chuteira do guarda do center na frente dele, que me abre um corte por baixo do meião, que sangra e escorre sangue pela chuteira. Cara, eu não tenho condição psicológica de assistir jogo do Washington Football Team com o Alex Smith jogando. Eu torço muito, é um cara que, por conta de tudo que a gente já falou aqui, acho que todo mundo que acompanha respeita, admira. Minha próxima camisa vai ser do Alex Smith, por mais que eu não tenha nenhuma relação com o time de Washington, mas é muito difícil assistir, eu fico nervoso pra caramba vendo o cara jogar. Até eu perceber que o corte foi do joelho, que não foi o joelho da cirurgia, eu tive pelo menos uns 3 infartos ali, viu, bicho? Realmente angustiante. A gente deu sorte que eles estavam com o meião, aquele vermelho escuro de Washington, que deu uma disfarçada, porque se fosse o branco, acho que ia ser pior. Mas a chuteira era branca. Quando deu o close, você via a chuteira toda ensanguentada. Você fala assim, pô, não é possível, esse cara tá azarado demais.
Bom, lembrando que a gente tá gravando antes do jogo entre Ravens e Cowboys, e os próximos confrontos, que a gente não falou no roletão: Patriots 45-0 Chargers, Raiders 31-28 Jets e Packers 30-16 Eagles, vamos comentar agora na sequência no Treta na TL. A patriotada nacional ficou toda animada com o sacode que o time de New England aplicou sobre o Chargers. É óbvio, eu sei, não é todo dia que a gente vê um 45-0. E a gente sabe muito bem também da tradição do Belichick contra quarterbacks calouros. Isso tudo a gente sabe. Só que além disso, durante a semana surgiram alguns reports do Anthony Lynn jogando a toalha, admitindo lá para os próprios jogadores, para a comissão dos Chargers, que o time já estava fora da disputa por playoffs mesmo, que matematicamente ainda tivesse chance. Então ele não fez aquela coisa de aquele motivacional que os técnicos costumam fazer. Não, vamos lá, a gente ainda tem uma chance, vamos jogar como se cada jogo agora fosse o decisivo. Então isso pode ter esfriado, né, o time dele. Vocês acham que esse pensamento faz sentido? O pessoal pode ter tirado o pé mesmo quando o líder do time, né, o cara que está no comando ali, meio que joga a toalha. Isso pode, mesmo que inconscientemente, influenciar os jogadores que estão ali na linha de frente? E sobre a torcida dos Patriots. Eu não vou nem ficar citando o nome aqui porque eu não aguento mais o pessoal me marcando no Instagram. Essa torcida tem motivos para otimismo mirando a reta final da temporada? Ou não deviam comemorar tanto, ficar batendo em cachorro morto aí, igual os Chargers? Cara, assim, eu não acho que o Anthony Lynn tá certo nisso aí, não. Tá? Vou te falar por quê. É claro que todo mundo no time faz conta, todo mundo no time lê notícia, só que, cara, se o cara que tá na sua frente, né, a sua frente aí, tá à frente do seu time, se o seu cara que é o responsável por levar o time, né, o psicológico do time para frente, se o cara dá mínimos indícios de que ele tá jogando a toalha, ele não precisa nem falar abertamente. Se os jogadores acharem que o cara tá jogando a toalha, isso já é problemático o suficiente. Principalmente um time, como é o caso dele, que tem um quarterback jovem, né, que precisa desse suporte. Não, segura onda aí. Não só em termos do campeonato, no longo prazo, mas até em termos do curto prazo ali dentro do jogo, entendeu? Se o cara entrega o campeonato, o que ele não vai fazer dentro do jogo? Então, em que momento aí desse Patriots que ele entregou o jogo? 17-0, um 23-0? Então, assim, se efetivamente o Anthony Lynn deu indício de estar jogando a toalha, cara, tá errado de cima, embaixo, de frente para trás. Em relação à torcida dos Patriots, cara, eu não sou contra, eu não critico esse negócio de comemorar a vitória porque é cachorro morto, não. É vitória, tem que comemorar. Até porque a gente tem aí time no FABR que toma sapecada todo ano e quem dá a sapecada não deixa de comemorar por causa disso. Não vou citar nomes aqui para não eu vim ficar me enchendo o saco em rede social, né? Mas acontece, assim, tem time que toma essa pecada aí todo ano e todo ano fica enchendo o saco aí nas redes sociais dos outros e quem ganha tem que comemorar isso aí, cara. Ganhou, tem que comemorar de novo e se ganhar de novo, comemora de novo. Já que discordei tanto de você hoje, Vitorino, aqui eu vou concordar 100% com você. Sobre o Anthony Lynn, a gente sabe que é uma coisa que existe na liga, é óbvio que existe, times tem aquele negócio de você escolher perder para ter uma posição melhor no draft, vamos falar assim, existe. Mas, cara, no momento que você escancara isso, que você fala, olha, a gente tá tancando, você perde o elenco ali com você, cara. Porque é o que o Vitorino falou, imagina você como coach, você chega no começo do jogo e fala, temporada pra gente tanto faz, se ganhar, ganhou, se perder, perdeu, não tô nem mais aí. Seu quarterback novato chega no meio do jogo, lança uma interceptação idiota. Você, como coach, você vai lá conversar com ele, olha, você não pode fazer essa escolha de passe, tem que fazer essa outra. Ele olha pra você e fala, mas a temporada não é tanto faz? Por que eu tenho que te ouvir ou não? Sacou? Então você perde o elenco se você fazer uma coisa dessa. Então, caso ele realmente tenha feito, assim, desastroso, botar a cabeça dele em risco aí pra não continuar, que já está em risco, tá, a cabeça do Lynn. A alta cúpula ali do Chargers já disse que quer contar com ele sim, que vai contar com ele, mas são coisas como essa que fazem a galera mudar de ideia, né? E já do lado do Patriots eu concordo com o Vitorino. Eu acho que não é um time que vai pra lugar nenhum agora, mesmo tendo o staff que tem, mas vitória é vitória, 45-0 é 45-0, comemora. Vai servir de alguma coisa de comemoração? Não, mas comemora. Então é isso. Vocês ficam falando que tem que ser comemorado, porque não é vocês que são marcados aí no Instagram com esses malas sem alça da torcida do Patriots. Não vou citar nomes, então
Eu tô jogando a carapuça pro alto, veste quem quiser. Falando em time tancando, história da semana aí, pro pessoal que gosta de uma defesa, né? Coordenador defensivo dos Jets, Greg Williams, famoso pelo Bounty Gate. Se você não acompanhava a NFL na época, dá uma olhadinha aí no que foi o Bounty Gate. Foi demitido após chamada decisiva para a derrota contra os Raiders, quase no estouro do relógio. Ele errou só na chamada ou ele errou por disfarçar mal? Vocês acham que em algum momento o Jets tinha intenção de fato de vencer a partida, querendo tirar essa coisa de ser 0-16, querer ir pro tanque, mas ter uma vitóriazinha ali para motivar a galera, de repente já pensando em quem manter para a próxima temporada? Ou o Adam Gase estava transtornado depois do jogo com a chamada do Greg Williams? Vocês que são aí os especialistas em defesa e leitura de defesa, o que vocês acharam dessa chamada e desses desdobramentos que culminaram na demissão do Greg Williams? Olha, eu não sei se eu sou muito inocente, mas eu quero acreditar que foi uma chamada ruim mesmo. Eu quero acreditar que o Jets queria sim ganhar esse jogo, porque, como você falou, 0-16 é muito feio, você desmotiva muita gente. E outra, eu quero acreditar que os jogadores ali, o Vitorino sabe também, a gente que não jogou no nível deles, é muito competitivo, cara. Não tem essa, a gente quer, se o jogo já tiver perdido, a gente ainda quer dar mais um tackle, a gente quer parar o cara mais uma vez, a gente quer gritar na cara deles. E um cara profissional que joga no nível de NFL, eu creio que eles mantenham isso a vida inteira, cara. Eu acho que sim, eles queriam vencer, eu acho que eles estavam querendo vencer. E foi só mais um desastre dentro de 300 desastres da temporada do Jets. O Greg Williams foi mandado embora. Eu acho que o setor defensivo do Jets não era o pior parte do time. Então, sinceramente, eu acho que é uma das 15 demissões que tem que ser feita dentro do Jets. Para começar com Adam Gase, que para mim não faz nada de bom nesse time. Quando eu digo nada, é nada. Seja vestiário, seja chamadas em campo, seja decisões. Nada dele me agrada. Então, eu acho que assim, eu acho que foi realmente uma chamada ruim. Eu acho que isso não tem como discutir. Foi sim uma chamada ruim. Uma execução ruim também. Mas eu acho que foi só isso e, infelizmente, eu não sei se eu tô sendo muito leviano ou muito inocente, querendo acreditar muito no futebol americano, nessa coisa competitiva, mas eu acredito nisso e, infelizmente, pro Jets tem muita coisa ainda para mudar se o time quiser melhorar um pouco. Eu concordo com o Tchê e vou trazer até mais um argumento. Não acho que você está sendo inocente, não, porque tem a questão do seguinte, você também não pode tancar 0-16 e fazer uma temporada horrível, porque você não quer que todo mundo saia. Você quer que os caras fiquem. E como é que fica a cabeça de um cara que você quer que fique se você tanca uma temporada, fica lá 0-16? Uma coisa que o cara não pode tirar da mente dele são os stats dele. Então, por mais que o cara esteja num time merda, ele tem que trabalhar os stats dele, porque é a ferramenta que ele tem para se vender se ele quiser sair do time. Né? O que todo mundo vai olhar? Os stats. E aí, então, mesmo que a chamada seja ruim, mesmo que o time esteja tancando, ou se eu sou um wide e eu quero crescer na liga, eu tenho que ter bons stats, apesar do meu time. Eu sou um jogador de defesa, a mesma coisa. Então, eu concordo com o Tchê, mas assim, eu acho que a essa altura do campeonato, você demitir o cara, o coordenador defensivo, pra mim é coisa pra inglês ver, assim, sinceramente. Porque, cara, como já falou, você tem um monte de outras decisões para tomar aí, né? Vamos dizer assim, a empresa está indo pro buraco e você demite o estagiário do RH. Beleza, assim, o CEO tá lá, os diretores estão lá, os supervisores estão lá, vai continuar tudo do mesmo jeito. Uma análise interessante que eu vi se fosse para perder voluntariamente, não deixariam para a última jogada, faltando 27 segundos, numa quarta descida longa, numa cobertura ridícula, numa chamada completamente errada. Então eles acham... ouvi várias teorias, que podia ser até o cara achando que o jogo estava ganho e querendo mandar uma blitz para dar mais uma pancada no Derek Carr. O Greg Williams ele já tem uma fama, né, que não é boa. Na verdade, a pior fama de coordenador defensivo da liga por conta do Bounty Gate. Então, assim, só resumindo, para não entrar muito nesse mérito. Na época dele no Saints, se eu não me engano, em 2011,
ficou comprovado que ele oferecia recompensa em dinheiro para os jogadores da defesa que incapacitassem os adversários com tackles considerados legais. Então, assim, falava para mirar a cabeça, para o cara ir pro protocolo de concussão, se tomar só uma falta aí de 10 ou 15 jardas, era premiado. Então é esse cara que não devia nem estar mais na liga, e a experiência que ele teve na liga depois do Baldygate foi o quê? Ele coordenador defensivo dos Browns na campanha 0-16. Então, num cara desse, não pode esperar muita coisa. Às vezes, ele já não estava nos planos para continuar nos Jets e aproveitaram só a oportunidade para mandar o cara embora. Seguindo treta na TL para falar do último jogo, que a gente ainda não falou, que foi o Packers 30-16 Eagles. Jay Glazer é o insider da Fox Sports americana. Ele divulgou essa semana que o Carson Wentz confidenciou a pessoas próximas que perdeu a confiança após o draft do Jalen Hurts. E aí, depois do jogo contra os Packers, ele negou a informação na coletiva. O Hurts entrou faltando 7 minutos pro final do jogo. Foi até bem nas campanhas, assim, mostrou uma mobilidade completamente diferente do que o Wentz tem mostrado no comando do ataque dos Eagles. Terminou com os stats de um passe para TD e uma interceptação. Essa interceptação que acabou selando a derrota. O time confirmou hoje, na data que a gente está gravando, que o Hurts vai ser titular no próximo jogo contra o Saints. E do outro lado, pelos Packers, o Aaron Rodgers bateu mais um recorde com o 400º, não, com o passe número 400 para touchdown. Cara, eu acho que, se é que isso efetivamente é verdade, eu acho que o Carson Wentz esqueceu onde é que ele tá jogando. Né? Na NFL, esse negócio de história não conta muito. É uma pegada meio de vendedor, entendeu? Você bateu a meta mês passado, esse mês tem que bater de novo. Se você não bater, você tá na fogueira. Né? E o fato é que esse ano ele jogou mal o ano inteiro. E não adianta falar, mas não tem alvo, ele não protege. Desculpa, cara, realmente, você consegue olhar o andamento dos Eagles e você identificar os problemas, e um dos problemas é o Carson Wentz. Não tem escapatória disso. Perdi a confiança porque draftaram outro cara melhor do que eu. Eu acho que o atleta não pode ter essa postura. Ele tem que ver que a batata dele está assando e ele tem que dar mais gás. Ele tem que jogar melhor, ele tem que treinar mais, porque realmente, porque tem outro batendo na porta. E isso é uma coisa que acontece no esporte como um todo. Eu estava até comentando esses dias com o Wallace, falando sobre Fórmula 1, porque isso sempre acontece. Tava tudo bem na época do Senna e aí apareceu um Schumacher. E estava tudo bem na época do Schumacher e aí agora apareceu um Lewis Hamilton. Então sempre vai aparecer um cara que vai vir atrás de você e vai te cutucar para você melhorar. Ou você melhora ou você sai da frente. E o que está acontecendo com o Carson Wentz é isso aí. E digo mais, não fosse essa questão contratual, eu acho que os Eagles provavelmente até se livrariam do Carson Wentz. Eu acho que eles preferiram manter ele ainda no elenco, não porque acham que ele vai dar alguma coisa mais para frente, mas porque botando na balança ali ia ter um impacto muito grande. Eu concordo, sinceramente. Se é verdade, eu acho que o Wentz está usando isso, arquiteto de obra pronta, sabe? Tô jogando mal? Tem um cara que entrou aí e tá fazendo um barulho, então eu vou falar que eu tô desconfortável por ele estar aqui o tempo todo, sabe? Eu acho que foi mais arrumar uma desculpa pra temporada ridícula dele do que qualquer coisa. Mas assim, uma coisa não muda o fato. Que pique horroroso que o Eagles fez trazendo o Jalen Hurts, hein? Ok que agora o Wentz tá jogando mal e você tem ele de backup caso precise mudar os ares, mas cara, olha o tanto de recebedor que você deixou passar, olha o tanto de recebedor que tá mandando bem Hulk esse ano. E vamos ser sinceros, se o Hurts entrar no lugar do Wentz, que vai entrar no próximo jogo, já foi confirmado, ele pode melhorar um pouco? Pode, mas ele vai ser o salvador da pátria? Não vai. O time do Eagles tem 30 problemas no ataque, o jogo corrido não é confiável, OL é horrorosa, corpo de recebedor, não tem ninguém ali, o Zezinho, o Guinho e o Luizinho correndo rota pra você. Cara, tem muito problema que tem que ser sanado antes de não, o Wentz tá jogando mal, agora é a vez do Hurts, não, o Hurts tá jogando mal agora volta o Wentz. Vai virar esse negócio de Foles e Trubisky, entendeu? E do outro lado, falando do Rodgers, parabéns demais, 400 TDs, no jogo passado já bateu as 50 mil jardas na carreira também. É um cara que, esse sim eu vou falar pros meus filhos que eu vi jogar, jogadorzaço histórico. Pra mim, na minha opinião, nem entra na conversa de melhor da história, mas é um cara que, sim, histórico, vai entrar entre os top 10, com certeza, melhores quarterbacks da história do esporte.
Ô tia, aproveitando que você tá falando de melhores quarterbacks e piores quarterbacks, e a gente tá falando de Carson Wentz, e recentemente você deu uma declaração muito polêmica lá no seu podcast Quarterback Não é Zagueiro, e eu queria saber se você ainda defende a sua posição de que entre os 32 times e os quarterbacks titulares vamos falar, para essa próxima semana 14 aí, que o Cam Newton é o pior de todos os quarterbacks titulares para começar o jogo nessa próxima semana. Você ainda continua achando isso? Porque pra gente aqui é unanimidade que é o Carson Wentz. Treteiro já o Ticas. Isso. Não, mas gostei, que eu não tive espaço para falar no Instagram, para me defender, e aqui é bom até eu explicar o porquê que eu acho isso, e sim, ainda acho o Cam Newton o pior quarterback titular da liga hoje. O porquê? O porquê o quanto o seu quarterback pode te entregar. Eu entendo que a temporada do Wentz é desastrosa, mas o Wentz, ele vive de momentos 8 ou 80. Você ainda vê o Wentz entregando touchdowns às vezes, ele acha passes bons. O Cam Newton hoje é o cara que sempre vai te entregar 20. E esse é o meu problema com ele. O Wentz, por pior que esteja a temporada dele, se você tiver um drive no final do jogo e precisar vencer, você tem ainda aquela ponta de esperança, falando, pô, se agora pintar aquele Wentz do ano passado, agora vai. Já o Cam Newton, eu não consigo ver isso. O Cam Newton é mediano para baixo o tempo inteiro. Ele tem, se eu não me engano, 9 touchdowns na temporada. Ele não entrega, ele simplesmente não entrega. É um cara que, beleza, ele tem um jogo corrido também que favorece ele, mas os números corridos dele não são tão diferentes dos touchdowns corridos do Wentz também. Então, eu acho que o ataque do Patriots é um ataque mais estruturado, tem mais opções, e mesmo assim ele entrega muito pouco o tempo inteiro. E esse é o meu problema. O Wentz tendo decisões horrorosas? Sim, concordo. Pior temporada da história do Wentz? Concordo. Mas eu ainda acho que ele entrega mais do que o Cam Newton, caso necessário. Você acha que o teto é mais alto? Exatamente. Os dois pisos são baixos, o teto do Wentz pode ser mais alto. O piso do Wentz, inclusive, é mais baixo do que Newton. Isso eu concordo plenamente essa temporada. Porém, o teto do Wentz é muito mais alto do que Newton nessa temporada. Bom, eu quis aproveitar para poder terceirizar a minha cutucada na torcida dos Patriots. Muito obrigado por isso. Bora pro TD ou Fumble. Em homenagem ao nosso querido Wallace, técnico dos Dolphins, Brian Flores, correu ensandecido na direção do banco dos Bengals após o time especial de Cincinnati executar mais um hit legal no retornador de Miami. Então, o mesmo hit legal pro retornador do punch ali, pela segunda vez no jogo, dessa vez já no quarto período. E isso gerou as famosas cenas lamentáveis, que acabaram resultando na expulsão de 3 jogadores. O treinador foi contido por outros membros da sua comissão técnica e na coletiva se disse arrependido de ter perdido a cabeça. Essa eu nem pedi áudio do Wallace porque eu já sei a opinião dele, mas vocês que estão aqui. Brian Flores correndo louco pra cima do banco do Bengals. TD ou Fumble? Fumblezaço dos maiores. TD dele de pelo menos ter vindo depois e falar, olha, desculpa, eu não queria ter feito aquilo. Mas, cara, você como head coach, você não tá nessa posição. Você tem que ficar na moral, você é o cara pra jogar o pano morno na galera. E eu vou botar outro fumble aqui, se me permite, ô Ticas, que é os juízes nesse jogo também, tá? Que momentos antes, eles expulsaram o Howard e o Boyd numa jogada que até agora eu não entendi o porquê eles foram ejetados. Foi um empurra normalzíssimo de jogo. Aí eles ejetam os caras e parece que inflamaram mais ainda o jogo, em vez de só, tipo, não, parou, coisa normal de jogo, não, eles pararam, é uma guerra aqui mesmo, vamos ejetar um de cada lado, que o jogo tá tenso, e parece que trouxe mais tensão ao jogo, pelo menos a impressão que eu tive foi essa. Então, fumble do Brian Flores e fumble da comissão de árbitros também. Para mim é fumble também, por essa questão que o Tchê falou e que a gente já discutiu aqui outras vezes. Head coach, o cara tem que ser frio e sensato, e tem que ser o embaixador do fair play, do sportsmanship dentro de um time. E concordo com esse adendo aí do Tia também em relação ao outro fumble, porque no jogo anterior do Seahawks, os caras estavam batendo no Metcalf depois de jogada direto, a gente viu coisas muito piores e ninguém, não teve nem falta, que dirá a injeção de jogador. Então, assim, também achei um duplo fumble aí, nesse caso. Para mim também é fumble, por mais que eu entenda que depois do primeiro hit lá, se eu não me engano, os dois foram do Mike Thomas. O primeiro hit, quando ele voltou pro banco, dá pra ver a galera comemorando com ele. Depois que o time tomou a falta, o hit foi declarado ilegal, subiu a flanela, e a galera cumprimentando, saudando ele. A gente acabou de falar do Bowery Gate na época do Greg Williams, né?
Então, eu acho que isso já meio que entrou. Os caras ficaram com isso guardado. Aí, quando veio o segundo, a galera não aguentou. Mas, assim, o sangue ferve, a gente sabe que são seres humanos, mas na posição de head coach, o cara não pode ter essa postura de ir caçar a confusão, né? Justamente o contrário. Se a galera que tá em campo ali tomar as dores e for pra cima, ele tem que ser o cara justamente pra separar. Porque isso lá na frente pode acabar trazendo mais prejuízo pro próprio time dele. E o Bengals que tem um passado recente também ruim com isso, né? Vontaze Burfict, essa galera dessa época aí, Pac-Man Jones, principalmente contra os Steelers, tiveram lances assim horrorosos. Os caras apagaram o Antonio Brown e depois ficaram falando que ele tava fingindo. Cara, quem é que finge uma concussão daquele jeito, sabe? Então, acaba trazendo essas memórias, né? E você começa a pensar, pô, isso é uma coisa que é da franquia, é uma identidade da franquia, que é suja, como é que é? Fica meio complicado. Não, e isso, quando a gente fala do Bounty Gate lá em 2011, o time vindo 2 temporadas depois de ser campeão do Super Bowl, é um mindset, né? Vamos chamar os coaches aqui. É uma mentalidade. Agora, num Bengals que tá nesse rame-rame aí, não sei há quanto tempo, os caras quase não disputam, não conseguem disputar nada relevante. E aí, ver jogador fazendo esse tipo de jogada, acho que é mais absurdo ainda. Tyrod Taylor é flagrado saindo de restaurante com a namorada, às vésperas do decreto de lockdown na Califórnia e logo após derrota humilhante de 45-0 para os Patriots. Essa é a nossa versão do time desse jeito e o cara jantando. TD ou fumble? Cara, se ele tava jantando e era véspera do lockdown, sim, eu sou contra o cara tá jantando fora. Não tem razão. Principalmente um cara igual ele, e se ele quiser comer um negócio muito elaborado, feito por um chefe, ele manda o chefe vir em casa e fazer para ele. Então, para mim, é fumble só do cara tá saindo. O fato de tava com a namorada, era a véspera do decreto, para mim isso aí é só cobertura, é só granulado. Aqui o Vitorino roubou minha fala perfeitamente. Falar a mesma coisa. Cara, tu tem dinheiro pra fazer o que tu quiser. Fazer o jantar mais foda que você puder em casa pra sua namorada, trazer chefe, não sei o quê. E aí você, cara, já é fumble daí, por causa do lockdown. Mas o fato de ser depois de derrota humilhante, isso aí pra mim tanto faz, porque entra no meme que você acabou de falar, que eu também ia comentar esse meme. Pô, o time perdendo e o cara jantando, isso não tem condição. Pô. O cara não pode jantar, cara. Isso não tem como. Pra mim é fumble passando aquele paninho, né? A gente acabou de falar que o Anthony Lynn meio que jogou a toalha, então isso claro que faz diferença, mesmo que inconsciente, nos jogadores. E só pra lembrar, quem não tá lembrando direto, que o Tyrod Taylor é o cara que sofreu um erro médico do próprio time, tomou uma agulhada no pulmão em vez de na costela. Então, é um medo que a própria liga teve desde o início da temporada na pandemia, que era chegar a um ponto do desenrolar da temporada e os times que não tiverem mais nada a disputar, relaxarem nos protocolos e começarem a correr mais risco, né, de levar o vírus para dentro das instalações. Então, assim, independente da derrota, eu também não tô atentando para isso. Mas eu passo um pano porque o cara tá desmotivado, com certeza ele tá desmotivado, é azarado o nosso amigo Tyrod Taylor, mas véspera de lockdown, o pau quebrando na Califórnia, tanto tá tendo lockdown porque o bicho tá pegando, os casos extrapolando. O cara sair pra jantar, pra mim, de qualquer maneira, é fumble. E já falamos dele mais cedo, ele volta aqui, ó, todo extrovertido, Baker Mayfield, após a importante vitória sobre os Titans, ao ser perguntado sobre o que ele vê de diferente de si mesmo, comparado com Baker Mayfield de meses atrás ou até com a temporada passada, ele responde citando Dwight Schrute, personagem do seriado The Office. Abre aspas, antes de fazer alguma coisa, eu me pergunto, será que um idiota faria isso? E se a resposta for sim, eu não faço aquela coisa. TD ou fumble, referência nerd do Baker Mayfield? TDzaço pela referência, usando a referência aqui de dos filósofos do tempo moderno aqui, né? Dwight Schrute é um pensador inigualável. Bears Beats, Battlestar Galactica, o cara realmente é maravilhoso. Porém, eu só vou botar um pequeno fumble porque o Mayfield tá mentindo, né? Porque várias vezes a gente vê, eu tô vendo o jogo dele e penso, cara, isso parece uma coisa que um idiota faria. Então, enfim, pra mim, TD pela referência, pelo menos aí, vai. Cara, pela referência, MVP. Sim. Citou Dwight Schrute, MVP, só pela referência. Mas, pegando a essência da referência, desculpa aí, Baker Mayfield. Eu gosto de você, como eu já falei aqui hoje, eu acho que você é um cara que merece mais. Mas você precisa se provar, por enquanto. Então, baixa a bolinha aí, porque se o Baker Mayfield até me permitir puxar uma outra situação aqui do The Office,
eu acho que o Baker Mayfield está sendo um pouco o próprio Dwight Schrute, que demorou a entender que ele tinha que parar de ficar caindo nas pegadinhas, nas pranks do Jim e se posicionar de outra forma. Assim, nas primeiras temporadas ali do The Office, você vê que o Dwight Schrute, ele é o que em inglês a gente fala o gullible, né? É o cara bom de zoar. E é isso, ele é o alvo, né? Ele levanta a bola pro Jim direto. E depois ele fica meio de igual para igual ali, do meio pro fim da série. Então eu acho que o Baker Mayfield precisa assistir um pouco mais de The Office e entender um pouco a mentalidade do Dwight. Pra mim é TD, porque eu também sou gado de The Office, como eu vi que vocês também são. Um bando de nerd, fã de NFL e de The Office, então não tem como não dar TD pela referência. Só que o Baker Mayfield sempre foi, a gente acabou de falar isso quando a gente estava falando do jogo do Browns contra os Titans, sempre foi muito questionado, sempre puxou muita responsabilidade para ele, como se ele fosse já chegar pronto, como se ele fosse o cara que ia chegar e resolver. Não deu certo, aí ele ficou um tempo quieto, sumiu um pouquinho de manchete, parou de dar declaração, continuou fazendo só propaganda, o raio da propaganda dele morando no estádio dos Browns. Aí beleza, o time veio rendendo, tá numa run bacana, e aí tá fortíssimo candidato a playoff depois de não sei quantos anos. Aí parece que ele começa a querer arregaçar as manguinhas de novo, botar as asinhas de fora, e aí começa uma declaração aqui que viraliza, uma respostinha atravessada ali. Então assim, TD pela referência, mas olho no Baker Mayfield, ainda não tem nada garantido, ele ainda não é quarterback de ponta para poder ficar tirando essa onda aí nas coletivas, não. E falando de The Office, já que o Vitorino falou, também eu lembrei de outro lance aqui do jogo, o lance que ele faz uma rota para receber uma bola, né, uma trick play do Browns, me lembrou muito o parkour, né, do The Office ali, parecia que ele tava fazendo um parkour, recebendo a bola logo depois ali, porque que rodinha migué, viu, Mayfield? Pelo amor de Deus. Clássico episódio. Pessoal, depois dessa referência, depois da presença ilustre, Tchê, o nosso muito obrigado pela sua participação nessa edição número 20, comemorativa do NFL, etc. Deixa aí o seu jabá, as suas redes sociais, além do seu podcast Quarterback Não é Zagueiro, onde mais a galera pode te encontrar. E ó, aprendeu o caminho, a chave fica embaixo do tapete, quando quiser voltar, não precisa nem perguntar. Cara, eu que agradeço demais, obrigado aí, obrigado Mestre Ticas, Vivi, obrigado também o Wally aí, espero ter substituído a altura, tamo junto aí Florida State, e você pode seguir a gente, eu participo lá do Quarterback Não é Zagueiro, que é outro podcast aqui, irmão do NFL, etc. Futebol americano nunca é demais, né, cara? Então se você quiser ir lá ouvir a gente também, segue a gente no @QBNEZ no Instagram, você pode achar a gente também no Facebook e no Spotify, Quarterback Não é Zagueiro. Procura a gente lá, agradecer demais e vou voltar com certeza e quero vocês lá. Vitorino já foi uma vez, tá faltando Ticas e Wally, hein? Quero vocês lá para participar de uns quadros que a gente tá preparando aí para essa off-season, hein? Tem certeza que não quer levar o Vitorino para efetivar lá, para ser membro fixo? Que é isso? Cara, é isso? Falei, falta de respeito, assédio moral. Assédio moral já. Tá muito alto aqui já, eu sei que o Vitorino é uma estrela, joguei com ele, eu sei que o cara exige sempre toalhas brancas no vestiário, teto salarial lá em cima, então desculpa, não vai dar essa temporada. Nas próximas dias a gente tenta fazer um draft, eu mando o Aurélio pra cá, vocês trazem o Vitorino pra lá e tá tudo certo. Depois a gente conversa aí, em off. Aí eu quero ver, se você mandar um Aurélio pra cá e eu ir pra lá, eu quero ver se o Ticas não vai se arrepender. Abraço, Aurélio. Depois a gente conversa por fora. Vitorino, já que você não vai embora, semana que vem você tá de volta, né? Estou aí de volta com o Giants líder de temporada. E agora, pra galerinha que não acreditava antes, não adianta querer vir colar com o bonde do gigante agora não, porque agora o bonde já fechou, tá? Só tá fechado com a gente quem acreditou lá no início. Agora, modinha, a gente não quer não. Pessoal, então o nosso muito obrigado. Sigam-nos no Instagram, NFL, etc. Para saber de fofoca, treta, é com a gente. Para saber de conteúdo, para saber de jogado, o conteúdo dos caras é fantástico, sensacional. Eu mesmo aprendo muito lá no @QBNEZ, Quarterback Não é Zagueiro. Um abraço e até semana que vem. Falou! Valeu, galera. Tchau, tchau.